O Homem da Estrada, capítulo 1, Quilômetro da Culpa. Noite parecia se arrastar com o peso de séculos. O vento soprava em rajadas finas, geladas, que deslizavam pelo asfalto molhado e faziam as árvores ao redor gemerem como velhos ossos prestes a quebrar. O céu estava encoberto por nuvens pesadas e a lua mal aparecia, escondida, como se tivesse medo de testemunhar aquela solidão. Jonas caminhava pelo acostamento de uma rodovia quase deserta, a mochila velha nas costas e o casaco de couro gasto grudado ao corpo. Cada passo ecoava como uma sentença, um som seco de botas contra o chão áspero, um compasso monótono que parecia marcar não o tempo, mas o tamanho da sua culpa. Na mão direita, fechada dentro do bolso, ele levava sempre a mesma coisa, uma fotografia amarrotada. Nela, um rosto feminino sorridente, cabelos claros soltos ao vento, e uma menina de tranças apoiada no ombro dela, Marta e Ana, a esposa e a filha que nunca mais veria. A foto já estava gasta, com cantos dobrados e manchas de umidade que ameaçavam apagar os traços. Jonas a mantinha ali não como lembrança, mas como castigo. Ele se obrigava a olhar, todos os dias, para que jamais tivesse o direito de esquecer. Havia quem dissesse que ele era apenas um andarilho perdido, um bêbado que vagava sem destino. Outros juravam que fora caminhoneiro, mas que, após um acidente terrível, tinha enlouquecido e se condenado a viver na estrada como penitência. Nas cidades vizinhas, nos bares de beira de rodovia, nos postos de gasolina, corria até mesmo a versão mais sombria, de que Jonas já não era um homem, mas um fantasma vivo, condenado a vagar sem jamais encontrar descanso. Ele ouvia essas histórias quando parava para um café barato ou para dormir em bancos duros de rodoviária, e raramente se dava ao trabalho de negar. Afinal, havia um pouco de verdade em todas elas. Os quilômetros se sucediam com a monotonia de um rosário de ferro. Placas enferrujadas surgiam e desapareciam. Quilômetro 214, quilômetro 213, quilômetro 212. Cada número era uma lembrança cravada no peito. Um lembrete de que a estrada sabia mais sobre ele do que qualquer tribunal. A cada vez que os faróis de um carro passavam, Jonas fechava os olhos e revivia a mesma cena. Chuva grossa, freio tardio, curva mal sinalizada. O caminhão derrapando, o carro girando à frente. Dentro dele, Marta e Ana. O estrondo, o vidro se espalhando como estrelas afiadas, a sirene cortando a madrugada. E depois apenas silêncio. Ele fora absolvido no tribunal. O juiz, com a voz fria, explicara que não havia provas de negligência, que o acidente fora inevitável dadas as condições da pista e da chuva. Mas dentro de Jonas a sentença era outra: prisão perpétua. Não numa cela de ferro, mas no labirinto sem saída da própria consciência. Abandonará a casa, o emprego, os amigos. A estrada tornara-se sua moradia e também seu verdugo. O corpo já não aguentava tanto. As pernas doíam como se cada músculo fosse feito de cordas esticadas. O cheiro de terra molhada se misturava ao diesel deixado por caminhões que haviam passado horas antes. Ele tentava organizar a mente contando passos, 100 para esquecer, 100 para lembrar. Às vezes murmurava o nome delas como se fosse uma prece: Marta, Ana, e o som se perdia na imensidão. Naquela noite, porém, havia algo diferente. O silêncio parecia mais espesso, quase palpável, e Jonas tinha a sensação incômoda de que não caminhava sozinho. Não era barulho de passos, não ainda, mas uma impressão de presença, um peso invisível que se acumulava atrás dos ombros. Ele sacudiu a cabeça, atribuindo à fadiga e ao frio a sensação, mas o arrepio na nuca não o deixava. Quando passou por um pequeno santuário de beira de estrada, uma cruz de madeira, velas derretidas e flores artificiais desbotadas pela chuva, Jonas parou. Conhecia aquele ponto. Ali, anos atrás, outro acidente ceifara vidas. Tocou a cruz como fazia sempre, num gesto quase supersticioso, e sentiu a madeira fria sob os dedos trêmulos. O vento soprou mais forte, apagando a chama de uma vela que resistia teimosamente. Ele olhou para o acostamento e jurou ver, por uma fração de segundo, um vulto escuro observando de longe. O coração disparou. Ele piscou e a escuridão engoliu o vulto. Só restava a neblina que começava a se erguer do chão como um lençol espesso. Jonas respirou fundo, tentando se convencer de que era apenas a mente pregando peças. Ajustou a mochila, apertou os punhos e voltou a andar. Mas agora os passos soavam mais apressados, como se fugisse de algo que não conseguia nomear. O relógio em seu pulso marcava pouco depois da meia-noite. A estrada, longa e deserta, parecia não ter fim.
E Jonas, homem quebrado e culpado, não sabia que naquela noite a solidão deixaria de ser sua única companheira. Capítulo 2. A motorista e a janela morna. A neblina cresceu como um bicho branco, lambendo a beira da pista até engolir as placas e os contornos das árvores. O ar ficou úmido, frio, quase doce de tão denso. O mundo pareceu encolher a largura do farol de um único carro que se aproximava em velocidade contida, piscando o alerta numa cadência paciente. Jonas parou um pouco atrás do santuário de velas apagadas. Encolheu os ombros dentro do casaco e ergueu a mão num gesto entre pedido e recusa. O gesto de quem não quer, mas precisa. O hatch branco desviou um palmo para o acostamento e encostou manso, fazendo o cascalho ranger sob os pneus. A janela desceu e um sopro de ar morno escapou do interior do carro, cheirando a café, desembaçador e tecido limpo. A motorista inclinou o corpo, apoiando a mão esquerda no volante. Tinha olhos claros de atenção, não de curiosidade. "Tá tudo bem por aí?" perguntou sem alarde. A neblina fechou de uma vez. Jonas abriu a boca, fechou. O tá ficou preso na garganta junto de uma pedra antiga. Ela viu o tremor nos dedos dele, olhou o chão esburacado, olhou de novo para a pista. "Se quiser, te levo até o próximo posto." Ofereceu como quem estende um cobertor e não um favor. "Eu vou devagar." Ele assentiu. "Obrigado," quis dizer, mas só saiu um sim baixo. A porta estalou, e o banco abraçou o corpo cansado com uma generosidade a que Jonas não estava acostumado. A motorista subiu o vidro, acionou o desembaçador e depositou um copinho térmico no porta-copo entre eles. "Tem café?" "Sem açúcar," avisou, como se já conhecesse a resposta que o corpo dele daria. "Sou a Lara." Jonas segurou o copo com as duas mãos como quem segura uma vela acesa. O calor subiu pelos dedos e desfez uma camada do frio antigo que ele carregava por dentro. A neblina do lado de fora se esfregava no para-brisa, e o ar quente do desembaçador desenhava rios transparentes por onde os olhos podiam navegar. Lara ligou os faróis de milha, ajustou o retrovisor e esperou alguns segundos antes de engatar a primeira. Havia um método naquela espera: ouvir o motor, medir o pulso da pista, aceitar o tempo do outro. "De onde você vem?" ela perguntou num tom que não interrogava. Apenas abria uma estrada curta entre duas pessoas. "Daqui," disse Jonas, olhando a faixa contínua como quem lê uma oração. "E vou para ali." "Bom," sorriu Lara de canto. "Daqui para ali é uma direção honesta. Eu também tenho andado muito assim." O rádio sussurrou, como se pedisse licença para existir naquela cabine pequena. Uma canção simples de estrada, com violões discretos e uma voz feminina que falava de voltar, mesmo sem saber para onde. Lara baixou o volume até quase o silêncio. Deixou só a brisa musical sustentando o vazio entre as frases. O limpador ia e voltava num compasso paciente. A cada varrida, o mundo reaparecia um pouco e sumia outra vez, como quem respira debaixo d'água. "Eu costumo pegar gente na beira," ela comentou, sem exibicionismo, só para que ele soubesse quem estava ao volante. "Meu pai fazia isso. Dizia que a estrada tem uma lei própria, quem vê, cuida." "Ele era caminhoneiro?" A língua de Jonas pegou no fundo da boca, mas veio. Era. Deixou um monte de mapas rabiscados e um sonho pela metade. Abrir um restaurante num trevo com sombra e café decente. Ela riu de leve. "Eu herdei o caderno e a mania de parar quando a neblina fecha." Mais à frente, as silhuetas dos eucaliptos se erguiam como colunas de uma catedral sem teto. O asfalto molhado devolvia a luz dos faróis em faixas tremidas. Um cão magro atravessou ao longe, uma sombra cinza, e desapareceu na bruma como se tivesse sido engolido por uma outra estrada suspensa. "Obrigado," disse Jonas enfim. "Depois você me conta o porquê desse obrigado," respondeu Lara, mais atenta ao fluxo do que à resposta. "Tem um posto com letreiro azul 2 quilômetros à frente. Chama Horizonte. O café é ruim, mas a moça do caixa gosta de conversar." Ele assentiu, levou o copo aos lábios. O café queimou um pouco, e a dor súbita se espalhou com um conforto primitivo. O corpo reagiu. As mãos pararam de tremer, os ombros baixaram 1 centímetro. Lara não perguntou o nome dele. "Não ainda." Disse apenas: "Se quiser silêncio, eu sei dirigir no mudo. Se quiser falar, eu sei ouvir." "O mudo tá bom," respondeu. "Por enquanto." Respeitando o pacto, ela calou. Mas seu silêncio não era uma parede. Era uma varanda. Do lado de fora, a estrada fazia o trabalho de sempre. Engolia distâncias, cuspia lembranças, amarrava histórias que não se conheciam.
Do lado de dentro, o carro era uma bolha morna que protegia e de alguma forma convidava. Jonas observou o interior. Um chaveiro de anjo pendurado na ignição. Um adesivo desbotado no painel com a frase "Dirija com fé". Um caderno no banco traseiro preso com elástico. Uma garrafinha de água quase vazia. Pequenas coisas que juntas diziam que aquela motorista era do tipo que prepara o terreno para quando a solidão chega. Encostaram no posto do horizonte. O letreiro azul realmente tremia, como se lutasse contra o frio. Havia 2 caminhões-tanques dormindo no canto, com os motores estalando em suspiros metálicos, e um ônibus de interior com a cortina torta na janela dianteira. A loja brilhava branca sob luzes fluorescentes. Prateleiras com biscoitos, energéticos, presentes de plástico que ninguém precisa, mas alguém sempre compra. A moça do caixa, avental listrado, cabelo preso num coque corrido, levantou os olhos, mediu os 2 com um sorriso miúdo. "Vão querer pão de queijo?" Saiu agora. "2", disse Lara. "E um café de coador, se tiver." "Tem sim, forte, do jeito que segura a noite." Sentaram numa mesa encostada ao vidro que dava para as bombas. Do outro lado, um gato listrado equilibrava-se na mureta, farejando o mundo com desconfiança de rei antigo. Lara puxou o caderno do banco de trás, abriu uma página com margens rabiscadas e datas no alto. A letra era clara, de quem escreve para não se enganar depois. "O que é isso?" Jonas perguntou, mais para ocupar o ar do que por curiosidade sincera. "Um mapa de gente", respondeu. "Anota as histórias de quem encontra. Coisa que meu pai começou e eu continuei. É para lembrar que ninguém é só o que aconteceu de pior com ele. E funciona." Às vezes, ela deu de ombros, comprando uma trégua entre o absoluto e o possível. O pão de queijo chegou fumegando. Um cheiro de infância descansando no ar cansado de diesel. Jonas mordeu com cuidado, como se ainda tivesse medo de que o calor o surpreendesse. Do lado de fora, um caminhoneiro espreguiçou-se, abriu os braços para o escuro e fumou um cigarro olhando para o nada. A moça do caixa acendeu uma vela num pires perto do balcão. Superstição, talvez. Ou vontade de dar feição de casa ao lugar onde toda a gente é de passagem. "Posso escrever seu nome?" Lara perguntou com delicadeza. Ele demorou um instante. O nome ficou e voltou à boca, como onda que ensaia quebrar. "Jonas. Jonas", repetiu, e o nome pareceu ganhar corpo ali, no papel. "E você vem de daqui para ali, certo?" "Certo." A caneta correu mais um pouco, mas logo parou como se esperasse autorização para avançar numa estrada privada. Lara não forçou. "Quando quiser", disse com os olhos. Jonas olhou a própria mão. Havia ainda farelos de pão e um tremor mínimo que talvez só ele percebesse. Emergindo de uma coragem torta, pediu a caneta. Lara girou o caderno, empurrou para o lado dele. Jonas segurou a ponta como quem segura um trinco que dá para um quarto com janelas. Escreveu devagar, a letra inclinada. "Se eu puder, conserto uma curva." A frase ficou torta, mas firme o bastante para não se desfazer na primeira chuva. Lara sorriu como quem vê uma ponte de corda aguentar o primeiro passo. "Qual curva?" Ela perguntou, mas a voz não era uma chave de fenda. "Era algodão, uma que me chama pelo nome", respondeu Jonas, sem erguer os olhos. Sentiram quase juntos um sopro gelado se intrometer no espaço morno do posto. A porta automática abriu e fechou sem ninguém passar. O gato do lado de fora eriçou o pelo e encarou um ponto cego do pátio, miando baixo, como se tentasse dissuadir a noite de alguma ideia. Lara acompanhou o olhar do bicho por um segundo e depois voltou aos papéis, sem transformar aquilo numa cena. Jonas também viu. Ou melhor, não viu, mas soube. A mesma sensação do acostamento, um peso de presença colado ao fundo do olho. Decidiu não nomear. "As coisas sem nome costumam obedecer melhor. Tenho que seguir", disse Lara, recolhendo o caderno com um gesto prático. "Você vem comigo até o Vale Sereno?" "É perto. Tem pousada simples e uma floricultura aberta cedo, que vende café melhor que deste posto." Jonas hesitou, olhando para a porta, para o vidro, para o chaveiro de anjo. "Eu caminho um trecho." "Tudo bem. Caminha um pouco e eu te pego adiante. Tem um recuo antes da Ponte Velha." "Tá, pagaram, agradeceram, e a moça do caixa desejou estrada leve, que é uma bênção de gente de beira." Do lado de fora, a neblina se desfazia numa garoa miúda, cautelosa, como se pedisse desculpas por ter se excedido. Lara abriu a porta do carro para Jonas, mas ele recusou com um aceno. "Encontro você mais à frente", repetiu firme de um jeito novo, como quem testa a própria voz.
Lara assentiu. Então me espera perto da ponte. Não fica no começo do guarda-rail, que ali o pessoal come faixa quando tem pressa. Eu sei, disse Jonas. E o verbo veio com um gosto de ferrugem. Eu sei. Ela entrou, virou a chave. O motor respondeu dócil, como quem entende despedidas provisórias. Antes de partir, Lara baixou o vidro e estendeu um cobertor dobrado. Leva. Devolve depois. Eu passo em meia hora. Obrigado. Eu chego, garantiu sem bravata. A estrada não é dona do relógio, por mais que ache que é. Jonas ficou parado vendo o hatch branco ir embora, a luz traseira cortando a garoa como 2 pontos de um ponto de fuga. Quando o som do motor se dissolveu no fundo da noite, o silêncio voltou a crescer por todos os lados. Só que não era o mesmo silêncio do começo. Tinha um segundo som dentro dele, um som que lembrava a respiração atrás de uma porta. Jonas ajustou a mochila, puxou o cobertor para junto do corpo e tornou a andar. Agora com o gosto morno do café ainda na boca e a frase recém-escrita ardendo nos dedos. Se eu puder, conserto uma curva. A estrada aceitou o passo de volta. Como quem consente que um velho conhecido entre outra vez em casa. O acostamento de cascalho e manchas escuras de óleo rangia de leve sob as botas. Mais adiante, onde a pista fazia uma barriga suave para a direita, havia água acumulada num buraco antigo. Jonas desviou por instinto, e no reflexo da poça viu, por um instante, um segundo vulto caminhando ao lado do seu. Mas quando ergueu os olhos, não encontrou ninguém. A garoa pingava no capuz do casaco num compasso que lembrava o de um relógio muito antigo, esquecido dentro de uma gaveta. Ele seguiu, contou placas, respirou pelos ombros. Sabia que Lara passaria. Sabia que a ponte velha não estava distante. E sabia, embora não soubesse como dizer, que naquela noite o daqui para ali não era só uma direção. Era um fio. Do outro lado desse fio, talvez, um princípio de caminho que não fosse prisão. Chuviscou um pouco mais. O cheiro de mato cortado subiu de uma roçada recente na beira. O vento trouxe de muito longe a buzina curta de um caminhão, a de agradecimento. Jonas apertou o passo, aquecido por um estranho pressentimento de que, pela primeira vez em muitos meses, havia alguém esperando por ele em algum lugar que não era o passado. Quando o retão terminou e a pista entrou numa sequência de ondulações baixas, ele avistou a sombra escura da ponte velha, recortada contra uma névoa que agora já se desfazia em tiras. Encostou no recuo indicado, ajeitou o cobertor nos ombros e ficou observando a água preta do córrego lá embaixo, que corria sem nome como passam as horas. Ficou ali, atento ao som dos motores que vinham, e ao som mais baixo, quase inaudível, de uma outra coisa que já caminhava com ele, sem que ele a tivesse convidado. Então, bem ao longe, a luz conhecida rompeu a curva. 2 faróis humildes, firmes, anunciando a promessa que ela fizera no posto. Eu chego. Jonas respirou uma vez, 2, e sentiu que a janela morna do carro de Lara não seria apenas abrigo. Seria de algum modo um lugar de passagem para o que ele precisava finalmente dizer. Ele ergueu a mão. Os faróis piscaram 2 vezes e o hatch branco abriu caminho no negrume com a paciência de quem sabe que certas voltas não se dão em asfalto, se dão por dentro. O carro encostou e a porta se abriu num convite sem cerimônia. Jonas entrou. O mundo voltou a caber numa cabine aquecida, o vidro cantando com o desembaçador, a canção no rádio respirando baixo. Lara não fez perguntas. Engatou a primeira e partiram. Ao fundo do retrovisor, por um sopro de segundo, algo como um contorno escuro ficou parado perto da cabeceira da ponte. Alto, magro, imóvel demais para ser apenas sombra, mas o carro já seguia e ninguém falou nada. Ainda não. O nome daquilo que acompanhava Jonas precisava de estrada para nascer, e a estrada, naquela noite, estava disposta a dá-la. Capítulo 3. Posto Horizonte. Posto Horizonte apareceu na curva como um farol de neon cansado, brilhando em azul trêmulo contra a noite úmida. O letreiro piscava em intervalos irregulares, como se tivesse que lutar contra o frio para continuar aceso. O lugar parecia estar sempre desperto, mesmo quando o mundo dormia. Bombas reluzindo sob luzes fluorescentes. O pátio salpicado de manchas de óleo que nunca secavam. Caminhões bocejando ar quente pelos respiros dos motores desligados. A estrada ao redor parecia se encolher, aceitando o posto como o único ponto de humanidade no meio do nada. Lara encostou o carro perto da lanchonete. Jonas saiu devagar.
ajeitando o cobertor que ela lhe dera sobre os ombros, como quem carrega um pedaço de casa. O cheiro de café queimado, diesel e pão aquecido no forno elétrico se misturava ao vento. Um gato malhado passeava entre as mesas externas, miando como se fosse dono do lugar. Na loja de conveniência, uma moça com avental listrado ajeitava pacotes de biscoito numa prateleira e acenou com um sorriso breve quando os viu entrar. Pão de queijo acabou de sair, anunciou, como quem oferece um tesouro. E café de coador, forte. 2 pães de queijo e 2 cafés, por favor. Pediu Lara sem nem olhar o cardápio. E se tiver um pedaço de bolo de fubá? Tem sim. A moça sorriu. Minha mãe manda toda semana. Aqui sempre sobra um pedaço. Jonas se sentou perto da janela, de onde podia ver os faróis dos caminhões refletindo na pista molhada. Por alguns minutos ficou apenas observando o movimento lento do lugar. Um caminhoneiro alto caminhando em direção ao banheiro, esfregando os olhos pesados. Outro encostado no capô do caminhão, fumando devagar, soprando círculos de fumaça para o escuro. Um casal de viajantes cochilando lado a lado em cadeiras de plástico. A vida parecia em suspensão, como se todos aguardassem alguma coisa indefinida. Lara colocou o caderno em cima da mesa. Era grosso, de capa dura, com marcas de viagem, poeira grudada, cantos descascados, manchas de café nas primeiras páginas. Jonas observou enquanto ela o abria no meio. As folhas estavam cobertas de nomes, datas e trechos de histórias escritas à mão, em letras inclinadas, rápidas. Cada página parecia o pedaço de uma vida recolhido no asfalto. Meu pai começou isso, explicou ela. Ele anotava os encontros de estrada, conversas com gente que cruzava o caminho. Eu continuei. Pra quê? Jonas perguntou sem ironia, apenas curioso, para não esquecer que ninguém é só o que a dor fez dele. Ela deslizou os dedos pelas linhas já escritas. Gente que perdeu, gente que achou, gente que ainda procura. A estrada junta tudo. O pão de queijo chegou fumegando. O bolo de fubá soltando um cheiro doce de infância. Jonas segurou a caneca de café com as 2 mãos. Sentiu o calor subir e, por um momento, pareceu mais humano do que fantasma. Lara empurrou o caderno em sua direção. Escreve também, nem que seja uma palavra. Jonas encarou a página em branco. A caneta parecia pesar 1 tonelada. Ele respirou fundo, mordeu o lábio, fechou os olhos por um instante. Depois, lentamente, rabiscou. Se eu puder, conserto uma curva. A frase ficou torta, irregular, mas real. Lara sorriu, como quem presencia um primeiro passo. Qual curva? Perguntou, mas sua voz era leve, sem cobrança. Uma que nunca deixou de me chamar, respondeu Jonas olhando para a janela. O gato do lado de fora pulou na mureta e encarou fixamente um ponto escuro no pátio. O pelo eriçado, o miado baixo, como se visse algo que nenhum dos dois conseguia enxergar. Jonas sentiu um arrepio, o mesmo da estrada. Um peso, uma presença invisível. Apertou o cobertor contra o corpo, desviando os olhos. Lara percebeu, mas não insistiu. Apenas fechou o caderno e disse: Vamos seguir. O Vale Sereno fica depois da Ponte Velha. É perto. Lá tem pousada simples. Eu vou a pé, respondeu ele firme. Me encontro com você na ponte. Lara não discutiu, apenas sorriu de canto e assentiu. Então me espera. Eu chego. Na saída, a moça do caixa desejou: estrada leve. E foi como uma bênção silenciosa. Jonas saiu primeiro. O ar da madrugada era mais frio, mais pesado. A neblina começava a se espalhar outra vez, como dedos compridos se arrastando pelo asfalto. Ele ajeitou a mochila, respirou fundo e voltou a caminhar. Atrás de si, ouviu o motor do carro de Lara se afastando, o som diminuindo até sumir. Então, por um instante, teve certeza. Não estava sozinho. Os passos dele ecoavam. Mas havia também outros, mais leves, mais lentos, surgindo e sumindo como sombras. Jonas não olhou para trás. Ainda não. Capítulo 4. O Homem do Capuza. Estrada depois do posto Horizonte parecia mais escura do que antes, como se o próprio asfalto tivesse engolido a pouca luz da lua. Jonas caminhava com passos arrastados, o cobertor sobre os ombros, e o frio parecia se infiltrar pelo tecido como água em fissura de pedra. A cada 10 passos olhava para trás, não porque esperasse ver Lara voltando já, mas porque havia algo nele que não o deixava em paz. Era como se cada sombra da rodovia se esticasse para observá-lo, como se cada árvore retorcida tivesse olhos escondidos no tronco. A neblina se condensava em manchas grossas, pedaços de algodão cinza que surgiam de repente e desapareciam com o vento. Foi dentro de uma dessas manchas que Jonas o viu pela primeira vez. Uma silhueta alta, magra,
caminhando alguns metros atrás dele. O coração disparou. Pensou em apertar o passo, mas a lógica o alcançou rápido. Se alguém queria mal, já teria se aproximado. Então continuou, tenso, tentando convencer a si mesmo de que era apenas um viajante qualquer. Mas o som estava errado. Os passos da figura não faziam um ruído certo no cascalho. Eram secos demais, ou leves demais, como se o corpo não tivesse peso. Quando a silhueta enfim alcançou a clareira de um farol distante, Jonas conseguiu ver melhor. Era um homem magro, muito magro, de rosto quase todo coberto por um capuz negro. O tecido escondia a maior parte das feições, mas deixava à mostra um queixo ossudo e lábios pálidos demais para uma noite de sangue quente. Os braços longos balançavam devagar ao ritmo dos passos. O homem não parecia cansado nem apressado. Apenas caminhava como se tivesse todo o tempo do mundo. Noite pesada para andar sozinho, disse a figura com uma voz baixa, rouca, mas clara o bastante para cortar o silêncio. Não perguntou o nome de Jonas, nem de onde vinha. Apenas lançou a frase como quem já sabe a resposta. Jonas parou. Quem é você? Sou alguém que conhece essa estrada melhor do que deveria, respondeu o homem, inclinando levemente a cabeça. Posso te acompanhar? Era uma pergunta, mas soava como uma certeza. Jonas abriu a boca para recusar, mas um estranho já caminhava ao lado dele, igualando os passos como se tivessem ensaiado aquela coreografia há anos. O andar dele não fazia barulho, e ainda assim Jonas jurava ouvir o eco de um segundo ritmo junto ao seu. Como se chama? Jonas arriscou. Me chamam de Adenor, respondeu, e o nome saiu como um peso, um ferro velho arrastado no chão. Cada estrada tem um guardião. Essa aqui me escolheu. O silêncio que se seguiu pesou tanto quanto a fala. Jonas queria perguntar o que significava aquilo, mas as palavras não vieram. O homem parecia se divertir com o desconforto dele. Um sorriso pequeno, torto, escapou dos lábios pálidos, sem chegar aos olhos. Eu conheço cada cruz dessa beira, disse Adenor, apontando para o barranco à frente. Havia de fato uma cruz de madeira, com flores artificiais desbotadas pelo tempo. Aqui foi uma moto contra a carreta, noite sem lua. Ele não chegou em casa, mas a estrada ficou cheia do grito dele. Caminharam mais alguns metros. Adenor seguia indicando os lugares como um guia macabro. Ali, mãe e filha, madrugada de terça, chuva grossa. Mais adiante, um ônibus escolar tombou na curva do riacho. Jonas começou a suar frio, mesmo com o vento cortando o rosto. Aquele homem sabia demais. E não era apenas saber. Era falar como quem estivera lá, como quem respirara a mesma noite dos mortos. Você fala como se tivesse visto tudo. Adenor riu baixo, um riso seco, quase um pigarro. Eu vi. A estrada fala comigo. O coração de Jonas apertou. Lembrou-se da sensação que tivera desde o começo da noite, de não estar sozinho, de que havia algo à espreita. Agora, caminhando ao lado daquele estranho, essa sensação tinha corpo, voz, nome. Chegaram a uma parte mais aberta da estrada. O vento uivava entre os galhos, levantando poeira úmida. Adenor parou diante de uma poça escura e olhou para dentro, como quem enxerga um espelho. Essa é boa. Um caminhoneiro dormiu no volante aqui, anos atrás. Ninguém nem sabe o nome dele direito. Só sobrou o sobrenome no jornal, mal escrito. Mas eu sei. Sei até a cor da camisa que ele usava. Jonas não respondeu. O medo começava a se transformar em outra coisa. Uma estranha atração. Como se Adenor fosse a chave para um segredo que ele mesmo evitava destrancar. O homem do capuz ergueu o rosto e sorriu de novo. Um sorriso triste desta vez. Você também tem sua curva, Jonas. O nome dele, dito assim sem que o tivesse revelado, caiu como pedra. Como sabe meu nome? Gaguejou. A estrada me contou. Ela sempre conta. Jonas estremeceu. O vento pareceu soprar mais forte, trazendo um cheiro de queimado, de borracha antiga. Adenor voltou a caminhar, lento, como se tivesse todo o tempo da eternidade. Não se preocupe, ainda não é sua hora. Mas a curva sempre espera. Ao longe, um par de faróis surgiu cortando a neblina. Jonas reconheceu. Era o hatch branco de Lara voltando conforme prometera. Ele sentiu o peito se aliviar. Quando olhou para o lado, Adenor já recuava para a sombra, o capuz escondendo quase todo o rosto. Vai! Disse num tom que soava como ordem e despedida ao mesmo tempo. A estrada não gosta de quem demora demais. O carro encostou. Jonas entrou rápido, fechando a porta com força. O calor interno do veículo parecia um abraço. Lara olhou para ele com estranhamento, percebendo o suor frio no rosto dele. Tá tudo bem? Perguntou. Jonas respirou fundo, tentando recuperar a calma.
Depois eu explico, só dirige. Ela assentiu, sem pressionar. O carro voltou à pista, os faróis abrindo caminho no breu. Jonas não resistiu e olhou pelo retrovisor. O acostamento estava vazio, mas ele sabia com a mesma certeza de que respirava, que Adenor ainda estava lá, observando. Capítulo 5. A curva que chama pelo nome o carro de Lara deslizava devagar pela estrada molhada, os faróis iluminando faixas que pareciam escorrer para dentro da noite. Jonas permanecia em silêncio, as mãos fechadas sobre o cobertor, o olhar preso no vazio além do vidro. Sentia ainda a presença de Adenor impregnada em sua pele, como se o ar carregasse partículas da voz rouca dele. Lara não perguntou nada, apenas dirigia, com aquela calma de quem entende que certas respostas precisam nascer sozinhas. A cada quilômetro, a tensão em Jonas aumentava. Ele sabia para onde estavam indo. O destino não era apenas o Vale Sereno, nem a pousada simples que Lara mencionara. O destino real era a curva, aquela que ele tentava esquecer, mas que o chamava de volta como uma ferida mal cicatrizada que pulsa sob a pele. O Calame 211, o lugar onde tudo se quebrara. O carro começou a desacelerar. Lara franziu a testa, olhando para o velocímetro. A estrada tá pesada, né? Comentou, tentando quebrar o silêncio. Jonas não respondeu, apenas fechou os olhos. E quando os abriu, lá estava, a placa meio coberta de barro com um número marcado em branco, 211. O peito dele apertou, o ar sumiu dos pulmões. A cena voltou como um filme cruel. A chuva, o freio tardio, o giro do carro, o impacto seco, o silêncio depois. Marta, Ana, a sirene, o sangue, o grito preso. É aqui, murmurou com a voz embargada. Lara reduziu e encostou o carro no acostamento. Desligou o motor. O silêncio caiu como um manto. Jonas abriu a porta devagar, saiu para a beira da pista. O vento frio soprou e a neblina pareceu ganhar vida. Do outro lado da curva, encostado no guarda-rail enferrujado, estava Adenor. O capuz cobria metade do rosto, mas Jonas sabia que era ele. O homem parecia esperar e sorria. Aquele sorriso torto que nunca chegava aos olhos. Chegou a hora, Jonas, disse Adenor, a voz ecoando como se viesse de dentro da terra. Essa curva não esquece, ela guarda o nome de quem deve. Jonas se aproximou, os passos pesados, as pernas trêmulas. Eu falhei, confessou, olhando para o asfalto. Não bebi, não dormi, mas falhei. Adenor inclinou a cabeça. Olha, é um nome bonito. A estrada usa outros. Condena, prende, arrasta. Lara saiu do carro, observando de longe. Ela não via Adenor como Jonas via. Para ela, talvez fosse apenas um homem indistinto na sombra. Ou talvez nem isso. Quem é ele? Perguntou desconfiado. Um companheiro de estrada, murmurou Jonas. Adenor riu baixo. Companheiro não, guia. Apontou para a curva. Cada alma que cai aqui deixa um rastro. Eu sigo os rastros. Até que alguém tenha coragem de encarar. Jonas fechou os olhos. As lágrimas vieram quentes e incontroláveis. Eu queria voltar, queria trocar de lugar com elas. Não pode, disse Adenor seco. Mas pode carregar o peso ou largar. O vento soprou forte, trazendo um cheiro de borracha queimada. Jonas ajoelhou na beira da pista, o coração batendo como um tambor de guerra. Lara correu até ele, ajoelhou ao lado. Respira, Jonas. Olha para mim. Você não está sozinho. Ele ergueu os olhos para ela e então olhou de novo para Adenor. O homem do capuz estava imóvel, mas havia algo diferente agora. Seus olhos brilhavam num tom azulado, frio, como faróis antigos refletindo água. Essa estrada não vai te soltar fácil, disse Adenor, mas você não é o único. Jonas sentiu que havia mais a ser revelado, que Adenor escondia uma verdade que ainda não viera à tona. Uma verdade que o próprio Calame 211 exigiria. Capítulo 6. Vale Sereno e a Casa das Fotos. Vale Sereno chegou primeiro pelo cheiro. Café novo, terra molhada e o doce tímido dos ipês amarelos que riscavam a beira das calçadas. A estrada, que até ali só tinha boca para engolir distâncias, abriu-se em rua de cidade pequena. Janelas com cortinas de renda, cachorros que sabem a hora do pão, bicicletas encostadas como quem descansa em pé. Lara reduziu e estacionou diante de uma fachada simples, com um letreiro pintado à mão. Floricultura Beatriz. Um vaso de samambaias derramava verde sobre a calçada e, atrás do vidro, uma mulher regava vasos como quem abençoa.
Jonas ficou um instante sem coragem de abrir a porta. O coração fazia barulho demais para um lugar tão quieto. Lara tocou o ombro dele com a ponta dos dedos, o bastante para lembrá-lo de que ele tinha corpo, pés, vontade. Saíram. O sino sobre a porta tilintou, e o ar da loja os abraçou com um cheiro de água fresca e flores humildes. Crisântemos, margaridas, gérberas, coroas de papel crepom esperando nomes. A mulher ergueu os olhos. Tinha a idade da coragem, ruga onde se chora, brilho onde se planta. Posso ajudar? Perguntou, secando as mãos no avental. Jonas abriu a boca, mas a voz ficou presa nos dentes. Puxou do bolso a fotografia amarrotada. Marta e Ana. E a colocou sobre o balcão como quem entrega um documento sagrado. Meu nome é Jonas, disse enfim, e o som saiu áspero. Eu causei o acidente. A palavra acidente não caiu. Pousou nos ombros da loja inteira. Beatriz? Agora ele sabia o nome. Tocou a foto com a ponta do dedo, como se confirmasse que era real. O silêncio que veio depois foi do tipo que arruma cadeiras por dentro. Vem, disse ela sem raiva e sem pressa. Vamos sentar. Atravessaram a loja, passando por perfis de santos feitos em arame e vasos com nomes pintados à mão. A sala dos fundos era simples. Mesa de madeira, 2 cadeiras, um fogão pequeno, um filtro de barro, uma prateleira de louças desencontradas. Na parede, o mundo inteiro em molduras. Fotos de Marta indo ao lado de Beatriz numa festa junina. Ana com as tranças tortas mostrando um desenho. Um retrato de família em frente ao portão pintado de azul. Havia também recortes de jornal, um deles com o título que machucava: Colisão no Calame 211, deixa 2 vítimas. Beatriz preparou café com gestos de quem já fez isso nos dias bons e nos dias de enterrar o próprio nome. As mãos tremiam só o necessário. Colocou 3 xícaras sobre a mesa e se sentou de frente para Jonas, Lara ao lado, não como defesa, mas como testemunha. Vale, disse, com a serenidade que só pertence a quem não tem mais tempo a perder. Jonas falou, não da maneira ordenada de relatórios, mas do jeito que a dor sabe, em ondas. A chuva, o freio, o giro, o susto de um som que é todos os sons de uma vez, a sirene, a perícia, o juiz, e depois o veredito íntimo. Culpa perpétua. Falou do andar sem destino, das noites em bancos de rodoviária, da fotografia como penitência do posto Horizonte, da motorista de olhos claros que lhe ofereceu uma janela morna quando ele só conhecia portas geladas. Parou, engoliu seco. E ele hesitou olhando para o chão. Tem um homem que anda me seguindo. Alto, magro, capuz. Sabe os nomes das curvas. Chama-se Adenor. Beatriz não se moveu. Só arregalou os olhos o suficiente para a alma ver melhor. Lara apoiou os cotovelos na mesa, inclinando-se. Ele aparece e some na neblina. Fala da estrada como quem mora nela. E conhece o 211 como se fosse casa. Um estalo de lâmpada percorreu a loja como uma espinha de peixe. A luz piscou. Voltou. Do corredor, um gato apareceu de repente, miando baixo, arrepiado, e mirou no canto vazio da sala. Beatriz fez o sinal da cruz sem teatralidade. Desde aquele dia, a casa aprendeu uns silêncios que eu não conhecia. Às vezes a água do filtro goteja diferente, às vezes a janela se abre sozinha. Mas eu pensei que fosse só saudade com mania de fantasma. Serviu o café. O cheiro preencheu as frestas. Jonas tomou um gole e sentiu que a língua lembrava palavras. Eu vim pedir perdão, disse. Não para apagar, para começar a carregar direito. Beatriz respirou. A respiração de quem sobe com peso e não quer largar porque o peso guarda nome. Olhou de novo a foto sobre a mesa. Passou o polegar no rosto de Marta, depois na trança de Ana. Você demorou, disse sem acusar. E eu também. Fiquei demorando para decidir se te odiava mais ou se me odiava mais por continuar acordando todo dia. Os olhos dela marejaram, mas a voz não quebrou. Perdão é palavra bonita demais para essa curva. Continuou. Aqui a gente precisa de outra. Trabalho. Lara endireitou-se na cadeira, como aluna que já sabe a próxima lição. Puxou o caderno da bolsa, espalhou folhas, abriu o lápis como quem afia uma intenção. A curva precisa de sinalização nova, olhos de gato, pintura refletiva, guarda-corpo, talvez até de um recuo antes da entrada. Foi listando, técnica na linha, humana no contorno. A gente faz um ofício, coleta assinaturas, leva à prefeitura e ao departamento de trânsito. Beatriz assentiu. E fazemos um dia de conversa na escola. Falo eu, fala você. Apontou para Jonas. Fala a moça do posto, fala o padre. Fala quem quiser ouvir e quem não quer também.
Jonas, que vinha respirando como quem aprende, deixou que a ideia lhe ocupasse as costelas. Trabalho. Uma palavra com chão. Eu vendo minha caminhonete, disse de súbito, assustado com a própria decisão. Compro placas, tinta, colete refletivo. O que der para adiantar antes da burocracia, a gente adianta. A gente não atravessa o que é da prefeitura. Lara cortou com delicadeza, mas a pressão certa adianta o relógio. E enquanto isso dá para pintar faixa de bordo, instalar tachões, fazer mutirão de limpeza. Segurança é um trabalho de muitas mãos. Beatriz levantou-se, foi até um armário e voltou com uma caixa de papelão. Abriu sobre a mesa. Dentro cabia um mundo. Desenhos de Ana, corações com asas, caminhões coloridos numa estrada que virava laço. Bilhetes de Marta, lista de compras, receitas com setas e corações ridículos, recortes de jornal com datas dobradas. No fundo, um envelope pardo com a caligrafia de antigamente. Caminho 2011. Ocorrências. O guarda rodoviário me deu isso quando a poeira baixou. Explicou. Disse que ajuda a entender que tragédia tem árvore genealógica. Lara pôs luvas finas de látex, convocadas do bolso como quem chama reforço, e abriu o envelope. Fichas antigas, relatórios, fotos de Polaroid perdendo cor. Um recorte amarelado trazia manchete de 1987. Motorista morre em capotamento no Calombe 211. Adenor F., 32, deixa esposa e um filho pequeno. O nome, como uma faca limpa, cortou o ar. Jonas o repetiu sem voz. Adenor. É ele. Sussurrou. O homem do capuz. O jeito de ficar, o queixo fino, a boca pálida. É ele! A lâmpada tornou a piscar. 1, 2, 3 vezes. E estabilizou. Beatriz cruzou os braços num abraço que se dá em si mesma quando o mundo muda de peso. Então tem um morto chamando os vivos para arrumar o que ele não conseguiu. Disse, mais para Deus que para os dois. Que seja, a gente vai arrumar. Lara virou a página do caderno. No alto escreveu em letras grandes, Projeto 2 Asas, por Marta e Ana. E abaixo, uma lista de verbos. Sinalizar, educar, cobrar, proteger, lembrar. Vou redigir o ofício agora. Preciso de nomes completos e RGs para assinaturas. Beatriz, você consegue falar com o pastor e com o padre? Quero os dois. Estrada não escolhe credo quando leva. Consigo, respondeu pegando o telefone. E falo com a diretora da escola. As crianças precisam saber que curva não é brinquedo. Jonas ficou um tempo olhando o título no alto da folha. 2 asas. O nome parecia abrir janelas dentro do peito. Pegou a caneta com uma segurança que não conhecia há anos e escreveu, abaixo dos verbos, sem tremer. Eu, Jonas A., comprometo-me a trabalhar e a custear o que estiver ao meu alcance para que ninguém repita o meu desenho. Assinou. A letra ainda torta, mas firme como um guarda-corpo novo. Do outro lado da rua, algo se moveu. Não foi barulho, foi o contrário. Um recuo do som, como quando o coração decide ouvir o próprio passo. Jonas levantou o rosto e, por entre o vidro das flores, viu Adenor parado na calçada, de frente para a loja. O capuz cobria as órbitas, mas o queixo era o mesmo da foto amarelada. Ele ergueu a mão devagar, num aceno curto, antigo. E então, quando uma caminhonete passou, a figura desapareceu. Não como quem corre, mas como quem deixa de caber. Ele está aqui, disse Jonas. Não para assustar, mas para contar a verdade como quem entrega uma chave. Então a gente trabalha na luz, respondeu Lara, com a coragem prática dos que sabem furar neblina. Vivos fazem coisas para vivos. E no que couber, para os mortos passarem em paz. As próximas horas viraram uma coreografia. Beatriz ao telefone convocando vizinhos. Lara lapidando o texto do ofício com termos que doem no ponto certo. Ponto crítico. Histórico de óbitos. Ação imediata. Jonas indo e voltando com uma pilha de cópias na papelaria, trazendo grampos, pranchetas, canetas, coletes fluorescentes. O dono da borracharia emprestou cones. A professora de artes mandou pincéis grandes. O frentista do Horizonte apareceu de colete e boné, dizendo: eu vi muita coisa ali, me diz onde eu fico. Um senhor da associação de bairro trouxe estatísticas anotadas em cadernos quadriculados, com letras redondas. 11 acidentes em 5 anos. 3 com morte, 8 com chuva. No final da tarde, a sala parecia um centro de operações. Sobre a mesa, o ofício pronto, com anexos, mapa do trecho, fotos recentes do quilômetro 211, o recorte antigo de 1987, onde o nome Adenor ainda brilhava numa tinta que o tempo não conseguiu matar.
As assinaturas começaram a brotar em fila. Beatriz primeiro, letra firme. Jonas depois, como quem põe o corpo num barco que finalmente flutua. Lara, por último, em traço de quem sabe que o papel também é estrada. Capítulo 6. Vale Sereno e a Casa das Fotos. Vale Sereno chegou primeiro pelo cheiro. Café novo, terra molhada e o doce tímido dos ipês amarelos que riscavam a beira das calçadas. A estrada, que até ali só tinha boca para engolir distâncias, abriu-se em rua de cidade pequena. Janelas com cortinas de renda, cachorros que sabem a hora do pão, bicicletas encostadas como quem descansa em pé. Lara reduziu e estacionou diante de uma fachada simples com letreiro pintado à mão. Floricultura Beatriz. Um vaso de samambaias derramava verde sobre a calçada e atrás do vidro, uma mulher regava vasos como quem abençoa. Jonas ficou um instante sem coragem de abrir a porta. O coração fazia barulho demais para um lugar tão quieto. Lara tocou o ombro dele com a ponta dos dedos, o bastante para lembrá-lo de que ele tinha um corpo. Pés, vontade, saíram. O sino sobre a porta tilintou, e o ar da loja os abraçou com cheiro de água fresca e flores humildes. Crisântemos, margaridas, gérberas, coroas de papel crepom esperando nomes. A mulher ergueu os olhos. Tinha a idade da coragem. Ruga onde se chora, briga onde se planta. Posso ajudar? Perguntou secando as mãos no avental. Jonas abriu a boca, mas a voz ficou presa nos dentes. Puxou do bolso a fotografia amarrotada, Marta e Ana, e a colocou sobre o balcão como quem entrega um documento sagrado. Meu nome é Jonas, disse enfim, e o som saiu áspero. Eu causei o acidente. A palavra acidente não caiu. Pousou nos ombros da loja inteira. Beatriz? Agora ele sabia o nome. Tocou a foto com a ponta do dedo, como se confirmasse que era real. O silêncio que veio depois foi do tipo que arruma cadeiras por dentro. Vem, disse ela sem raiva e sem pressa. Vamos sentar. Atravessaram a loja, passando por perfis de santos feitos em arame e vasos com nomes pintados à mão. A sala dos fundos era simples. Mesa de madeira, 2 cadeiras, um fogão pequeno, um filtro de barro, uma prateleira de louças desencontradas. Na parede, o mundo inteiro em molduras. Fotos de Marta rindo ao lado de Beatriz numa festa junina. Ana com as tranças tortas mostrando um desenho. Um retrato de família em frente ao portão pintado de azul. Havia também recortes de jornal. Um deles com o título que machucava. Colisão no quilômetro 211. Deixa 2 vítimas. Beatriz preparou café com gestos de quem já fez isso nos dias bons e nos dias de enterrar o próprio nome. As mãos tremiam só o necessário. Colocou 3 xícaras sobre a mesa e se sentou de frente para Jonas, Lara ao lado. Não como defesa, mas como testemunha. Vale, disse com a serenidade que só pertence a quem não tem mais tempo a perder. Jonas falou, não da maneira ordenada de relatórios, mas do jeito que a dor sabe, em ondas. A chuva, o freio, o giro, o susto de um som que é todos os sons de uma vez, a sirene, a perícia, o juiz. E depois o veredito íntimo, culpa perpétua. Falou do andar sem destino, das noites em bancos de rodoviária, da fotografia como penitência, do posto horizonte, da motorista de olhos claros que lhe ofereceu uma janela morna quando ele só conhecia portas geladas. Parou, engoliu seco. E ele hesitou, olhando para o chão. Tem um homem que anda me seguindo, alto, magro, capuz. Sabe os nomes das curvas? Chama-se Adenor. Beatriz não se moveu. Só arregalou os olhos o suficiente para a alma ver melhor. Lara apoiou os cotovelos na mesa, inclinando-se. Ele aparece e some na neblina. Fala da estrada como quem mora nela. E conhece o 211 como se fosse casa. Um estalo de lâmpada percorreu a loja como uma espinha de peixe. A luz piscou, voltou. Do corredor, um gato apareceu de repente, miando baixo, arrepiado, e mirou um canto vazio da sala. Beatriz fez o sinal da cruz sem teatralidade. Desde aquele dia, a casa aprendeu uns silêncios que eu não conhecia. Às vezes a água do filtro goteja diferente, às vezes a janela se abre sozinha. Mas eu pensei que fosse só saudade com mania de fantasma. Serviu o café. O cheiro preencheu as frestas. Jonas tomou um gole e sentiu que a língua lembrava palavras. Eu vim pedir perdão, disse. Não para apagar um prato, para começar a carregar direito. Beatriz respirou. A respiração de quem sobe por peso e não quer largar porque o peso guarda nome. Olhou de novo a foto sobre a mesa. Passou o polegar no rosto de Marta, depois na dança de Ana.
Você demorou, disse sem acusar. E eu também. Fiquei demorando para decidir se te odiava mais ou se me odiava mais por continuar acordando todo dia. Os olhos dela marejaram, mas a voz não quebrou. Perdão é palavra bonita demais para essa curva. Continuou. Aqui a gente precisa de outra. Trabalho. Lara endireitou-se na cadeira, como aluna que já sabe a próxima lição. Puxou o caderno da bolsa, espalhou folhas, abriu o lápis como quem afia uma intenção. A curva precisa de sinalização nova, olhos de gato, pintura refletiva, guarda-corpo, talvez até de um recuo antes da entrada. Foi listando, técnica na linha, humana no contorno. A gente faz um ofício, coleta assinaturas, leva à prefeitura e ao departamento de trânsito. Beatriz assentiu. E fazemos um dia de conversa na escola. Falo eu, fala você. Apontou para Jonas. Fala a moça do posto, fala o padre. Fala quem quiser ouvir e quem não quer também. Jonas, que vinha respirando como quem aprende, deixou que a ideia lhe ocupasse as costelas. Trabalho. Uma palavra com chão. Eu vendo minha caminhonete, disse de súbito, assustado com a própria decisão. Compro placas, tinta, colete refletivo. O que der para adiantar antes da burocracia, a gente adianta. A gente não atravessa o que é da prefeitura. Lara cortou com delicadeza, mas a pressão certa adianta o relógio. E enquanto isso, dá para pintar faixa de bordo, instalar tachões, fazer mutirão de limpeza. Segurança é um trabalho de muitas mãos. Beatriz levantou-se, foi até um armário e voltou com uma caixa de papelão. Abriu sobre a mesa. Dentro cabia um mundo. Desenhos de Ana, corações com asas, caminhões coloridos, uma estrada que virava laço. Bilhetes de Marta, lista de compras, receitas com setas e corações ridículos, recortes de jornal com datas dobradas. No fundo, um envelope pardo com a caligrafia de antigamente. KM 211, ocorrências. O guarda rodoviário me deu isso quando a poeira baixou. Explicou. Disse que ajuda a entender que tragédia tem árvore genealógica. Lara pôs luvas finas de látex, convocadas do bolso como quem chama reforço, e abriu o envelope. Fichas antigas, relatórios, fotos de Polaroid perdendo cor. Um recorte amarelado trazia manchete de 1987. Motorista morre em capotamento no quilômetro 211. Adenor F, 32, deixa a esposa e um filho pequeno. O nome, como uma faca limpa, cortou o ar. Jonas o repetiu sem voz. Adenor. É ele, sussurrou. O homem do capuz. O jeito de ficar, o queixo fino, a boca pálida. É ele. A lâmpada tornou a piscar. 1, 2, 3 vezes. E estabilizou. Beatriz cruzou os braços, um abraço que se dá em si mesma quando o mundo muda de peso. Então tem o morto chamando os vivos para arrumar o que ele não conseguiu. Disse, mais para Deus que para os dois. Que seja. A gente vai arrumar. Lara virou a página do caderno. No alto escreveu em letras grandes: Projeto Duas Asas, por Marta e Ana. E abaixo uma lista de verbos: sinalizar, educar, cobrar, proteger, lembrar. Vou redigir o ofício agora. Preciso de nomes completos e RGs para assinaturas. Beatriz, você consegue falar com o pastor e com o padre? Quero os dois. Estrada não escolhe credo quando leva. Consigo, respondeu pegando o telefone. E falo com a diretora da escola. As crianças precisam saber que curva não é brinquedo. Jonas ficou um tempo olhando o título no alto da folha. Duas asas. O nome parecia abrir janelas dentro do peito. Pegou a caneta com uma segurança que não conhecia há anos e escreveu, abaixo dos verbos, sem tremer. Eu, Jonas A., comprometo-me a trabalhar e a custear o que estiver ao meu alcance para que ninguém repita o meu desenho. Assinou. A letra ainda torta, mas firme como guarda-corpo novo. Do outro lado da rua, algo se moveu. Não foi barulho, foi o contrário. Um recuo do som, como quando o coração decide ouvir o próprio passo. Jonas levantou o rosto e, por entre o vidro das flores, viu Adenor parado na calçada, de frente para a loja. O capuz cobria as órbitas, mas o queixo era o mesmo da foto amarelada. Ele ergueu a mão devagar num aceno curto, antigo. E então, quando uma caminhonete passou, a figura desapareceu. Não como quem corre, mas como quem deixa de caber. Ele está aqui, disse Jonas. Não para assustar, mas para contar a verdade como quem entrega uma chave. Então a gente trabalha na luz, respondeu Lara com a coragem prática dos que sabem furar neblina. Vivos fazem coisas para vivos. E no que couber, para os mortos passarem em paz. As próximas horas viraram uma coreografia.
Beatriz ao telefone convocando vizinhos. Lara lapidando o texto do ofício com termos que doem no ponto certo. Ponto crítico. Histórico de óbitos. Ação imediata. Jonas indo e voltando com uma pilha de cópias na papelaria, trazendo grampos, pranchetas, canetas, coletes fluorescentes. O dono da borracharia emprestou cones. A professora de artes mandou pincéis grandes. O frentista do Horizonte apareceu de colete e boné, dizendo: "Eu vi muita coisa ali, me diz onde eu fico." Um senhor da associação de bairro trouxe estatísticas anotadas em cadernos quadriculados, com letras redondas. 11 acidentes em 5 anos. 3 com morte, 8 com chuva. No final da tarde, a sala parecia um centro de operações. Sobre a mesa, o ofício pronto, com anexos, o mapa do trecho, fotos recentes do quilômetro 211, o recorte antigo de 1987, onde o nome Adenor ainda brilhava numa tinta que o tempo não conseguiu matar. As assinaturas começaram a brotar em fila. Beatriz primeiro, letra firme. Jonas depois, como quem põe o corpo num barco que finalmente flutua. Lara, por último, em traço de quem sabe que o papel também é estrada. Amanhã cedo a gente entrega no protocolo da prefeitura e, em seguida, vai ao departamento de trânsito, planejou Lara. À tarde, mutirão de pintura e instalação dos olhos de gato. Se a prefeitura não mandar equipe, a gente dá o primeiro passo com o que é permitido. À noite, reunião na quadra da escola. E domingo, completou Beatriz, abrindo a agenda. A missa das 7 para benzer o guardrail novo quando ele vier. Eu mando fazer uma fita branca com o nome delas. Jonas respirou, e a respiração finalmente desceu. Era como se o peito dele estivesse aprendendo outra gramática. Não a dos vereditos, mas a dos verbos que se mexem. Levantou-se e foi até a parede das fotos. Diante do retrato de Marta, disse em pensamento o que nunca conseguiu no cemitério: "Eu estou aqui. Eu vou ficar até a curva aprender os nomes certos." Diante do desenho de Ana, uma estrada que virava laço e amarrava 2 corações, prometeu em voz baixa: "Eu volto amanhã. E depois? E depois também." O sino da porta tilintou outra vez, embora ninguém tivesse entrado. Um vento macio rodopiou as fitas penduradas num arco de flores. O gato que dormia ao lado do filtro abriu um olho e, ao contrário de antes, não se ouriçou. Apenas seguiu com o olhar um ponto no vazio, como quem acompanha uma despedida. "Ele vai e volta", disse Beatriz, sem medo. "Que vá. A gente fica." Anoiteceu devagar, como convém às cidades que respeitam as costas dos velhos. A rua acendeu lâmpadas amarelas. A igreja soltou 3 badaladas que cheiram a canela e vela. Lara guardou o caderno na bolsa. Passou a mão na capa com uma ternura de quem fecha um livro que ainda não acabou. "Amanhã é dia de abrir curva", disse, e o verbo soou certo. Quando saíram, o ar de fora tinha a temperatura exata da decisão. Jonas quis olhar para trás e olhou. Beatriz, no batente, ergueu a foto de Marta e Ana num gesto simples, de quem apresenta à noite às donas do que vai ser feito. Lá fora, a cidade respirava. O primeiro grilo iniciou a canção. Um cachorro latiu para uma motocicleta. Um casal trocou risos curtos na esquina. Vida organizada na prateleira. No caminho até a pousada, Jonas sentiu o pensamento mudar de calçado. Deixou as botas da culpa, pesadas e molhadas, e calçou tênis de serviço, ainda apertados, ainda novos, mas seus. Em algum lugar do acostamento da própria memória, Adenor caminhava no mesmo ritmo, nem à frente nem atrás. Como companheiro que sabe a hora de deixar o outro aprender com o próprio passo. "Você vai conseguir dormir?" perguntou Lara, já na porta do quarto simples, lençóis limpos, janela para um morro com árvores pequenas. "Talvez não", respondeu Jonas honesto. "Mas amanhã eu acordo." "Então tá certo." Ela sorriu. "Quem acorda no dia do mutirão nunca se arrepende." Ele riu um riso curto, quase estrangeiro, e fez um aceno. Antes de fechar, olhou o corredor. Por um segundo lhe pareceu ver, junto da lâmpada do fim, uma sombra alta com capuz, quieta, guardando a vigília das coisas que mudam. Não sentiu medo, só um respeito antigo, desses que se tem por pontes que balançam, mas não caem. Deitou-se com o cobertor que ainda trazia o cheiro do carro de Lara e, sem querer, repetiu em pensamento como quem reza: "Se eu puder, conserto uma curva." A frase, que antes pesava como pedra, agora andava. E andando, mostrava uma estrada que ele não conhecia. A que leva de volta, não ao que se perdeu, mas ao que pode ser protegido.
Na rua, duas luzes passaram lentas rumo ao 211. Era uma caminhonete da associação de bairro e a moto do frentista do Horizonte, indo checar pintura, buraco, visibilidade. Jonas fechou os olhos e, pela primeira vez em muito tempo, deu ao corpo o direito de se cansar para um dia que chegaria com ferramentas, fitas, vozes e nomes. Do lado de fora do sono, a cidade vigiava. E onde a estrada começava de novo, alguma coisa antiga tirava o capuz para respirar melhor. Amanhã teria trabalho e, com sorte, travessia. Capítulo 7. O nome que não estava mais vivo amanhã nasceu em vale sereno com cheiro de pão fresco e galos que sabiam a hora de cortar a névoa. A cidade parecia cúmplice do mutirão que estava por vir. Lara, já desperta antes do sol, organizava papéis na mesa da pousada. Jonas, de olhos fundos, mas corpo firme, vestia o colete refletivo emprestado pelo frentista do Horizonte. Beatriz chegaria em minutos trazendo uma caixa de fitas brancas e mais assinaturas. O projeto Duas Asas deixara de ser um rascunho. Era agora uma promessa escrita e respirada. Mas antes do trabalho, havia perguntas que ainda latejavam. O nome Adenor, colado ao recorte de 1987, era uma delas. Jonas mal dormira, perseguido pela imagem do homem do capuz caminhando entre cruzes. Não era mais só uma sombra de estrada. Tinha nome, tinha história, tinha morte. E, no entanto, caminhava vivo nas noites. Precisamos confirmar, disse Lara, prática como sempre. O que temos é um recorte de jornal. Quero o registro oficial. Foram à base da polícia rodoviária, um prédio baixo na entrada da cidade, com antena de rádio enferrujada e cheiro de papel úmido. Um sargento de bigode grisalho os recebeu, cético mas curioso. Quando ouviram o nome, ele coçou a cabeça e puxou uma pasta grossa de acidentes antigos. As folhas amarelas estalavam como ossos quando viradas. E lá estava, ocorrência 1987, Adenor Ferreira, capotamento fatal no calúmero 211, corpo retirado por guincho. Esposa e filhos sobreviventes levados ao hospital. Jonas sentiu o chão se mover. Lara fotografou as páginas com método. O sargento suspirou. Estrada Velha guarda os nomes. O povo fala desse Adenor até hoje. Tem quem jure que já pegou carona com ele. Outros dizem que ele aparece só para quem carrega peso demais. Beatriz, que chegara enquanto o relatório ainda estava aberto, fechou os olhos e fez o sinal da cruz. Então é isso. Um morto ficou preso na curva e puxou o Jonas para dentro da mesma corrente. Na saída, Jonas viu do outro lado da pista um vulto alto com capuz. Adenor estava parado, observando. O rosto oculto, imóvel como um poste que respira. Quando Jonas piscou, ele já não estava. Voltaram à cidade para o mutirão. O pátio da escola serviu de ponto de encontro. Homens com pincéis largos, mulheres com baldes de tinta refletiva, crianças segurando cartazes com frases: curvas não levam sonhos, por Marta e Ana reduzem. O padre trouxe bênção, o pastor trouxe erros. Não havia divisão. Todos carregavam cones, fitas, ferramentas. Jonas mergulhou o pincel na tinta amarela e começou a traçar a nova faixa da porta. O cheiro de solvente se misturava ao suor e à determinação. Cada traço era uma oração. Que ninguém mais fosse levado. Beatriz amarrava fitas brancas no guarda-rail improvisado, enquanto Lara fotografava para anexar ao ofício. Tá vendo, Jonas? Disse Beatriz, segurando firme o laço que balançava no vento. O trabalho devolve o que a estrada tomou. Ele assentiu, o rosto suado e os olhos marejados. Mas quando olhou para o barranco, lá estava de novo. Adenor, encostado à sombra de uma árvore, observando. Desta vez, seus olhos pareciam mais claros, quase azuis, e havia neles algo parecido com tristeza. À tarde, entregaram o ofício na prefeitura e depois no departamento de trânsito. Documentos carimbados, promessas de equipe técnica, cronogramas oficiais. Lara não descansou até garantir datas. Pintura até sexta, guarda-corpo em 2 semanas, sinalização até o fim do mês. Cada prazo era um tijolo na travessia. De noite, reunião na quadra da escola. Pais, alunos, comerciantes, motoristas. Lara discursou com firmeza. Beatriz falou com fé. E Jonas, trêmulo mas decidido, contou sua história diante de todos. O silêncio que seguiu foi pesado, mas não de condenação, de reconhecimento. Gente chorou, gente aplaudiu, gente se comprometeu. Ao final, quando a quadra já esvaziava, Jonas saiu para respirar. A rua estava escura, só com um poste aceso. E lá, sentado no meio-fio, estava Adenor. Sem capuz, rosto revelado, pálido, jovem demais para já ter morrido.
olhou para Jonas e disse: agora você entende. Eu fiquei preso porque não arrumei nada. Só deixei, agora você arruma. E cada placa que fincar é uma pedra a menos no meu corpo. Jonas tentou se aproximar, mas uma rajada de vento apagou a lâmpada do poste. Quando a luz voltou, Adenor já não estava. Capítulo 8. A revelação e a travessia. Sol nasceu pálido, filtrado por nuvens cinzentas que pareciam guardar ainda a memória da chuva. Mas naquela manhã o Kelmer 211 não era apenas a curva do medo. Era um canteiro de transformação. Caminhões da prefeitura chegaram com placas novas. Técnicos de uniforme instalaram refletores. Voluntários com coletes fluorescentes seguravam cones. O cheiro de tinta fresca se misturava ao de mato cortado. Crianças, levadas pelos pais, assistiam em silêncio respeitoso, como quem sabe instintivamente que aquele lugar já tinha engolido histórias demais. Jonas, de mãos sujas de tinta, segurava firme uma placa enquanto dois homens a fixavam no chão. O ferro tilintava contra a marreta, e cada batida parecia ecoar como um sino. Beatriz amarrava fitas brancas no 41, fitas que balançavam no vento como asas. Lara, caderno à mão, registrava tudo. Fotos, assinaturas, detalhes técnicos. Nada ficaria sem voz. Quando o trabalho terminou, a curva parecia outra. As faixas refletiam a luz mesmo sob o céu nublado. Os olhos de gato piscavam como constelações baixas. O novo guarda-corpo brilhava. Acima de tudo, erguia-se uma pequena placa de homenagem. Projeto Duas Asas, por Marta e Ana. As pessoas aplaudiram. Algumas rezaram, outras apenas choraram em silêncio. Jonas permaneceu imóvel diante do marco, como quem finalmente encontra a lápide que esperou por anos. As lágrimas correram, mas não eram apenas de culpa. Havia nelas uma estranha leveza, como se cada gota abrisse espaço dentro do peito. Foi então que o vento mudou. Gelado, vindo de dentro da curva, soprou contra todos. As fitas brancas se esticaram para o mesmo lado. E o silêncio caiu de repente. O silêncio que até os pássaros respeitaram. Jonas soube antes de ver. Adenor estava ali. A poucos metros do marco surgiu a figura alta, magra, o capuz cobrindo o rosto. Mas agora, à luz do dia, sua forma parecia menos sólida, como se fosse feita de fumaça. As pessoas não reagiram. Lara e Beatriz olharam em volta sem enxergá-lo. Só Jonas o via de fato. Só Jonas o sentia. Chega, não é? Disse Adenor, a voz misto de vento e ferro. A curva não me precisa mais. Jonas deu um passo à frente. Quem é você de verdade? O homem ergueu lentamente o capuz. O rosto jovem, pálido, com olhos azuis fundos, apareceu. Não havia raiva neles, mas cansaço. Séculos de cansaço. Fui um caminhoneiro. Fui marido. Fui pai. Capotei aqui em 1987. O corpo ficou, mas a estrada não me deixou ir. Fiquei preso na curva, como sombra. Vaguei em cada acidente, em cada morte. E esperei que alguém fizesse o que eu não consegui. Arrumar. O vento balançou a placa do projeto. Adenor olhou para ela com uma espécie de ternura. Hoje vocês arrumaram. Marta e Ana não voltam, e nem minha vida volta. Mas vocês mudaram a curva. Deram nome a ela. Deram asas. Jonas sentiu o coração arder. E agora? Adenor sorriu pela primeira vez de verdade. Agora eu atravesso. A figura começou a perder contorno. O corpo se dissolvia em névoa. Os pés já não tocavam o chão. Mas antes de sumir, Adenor olhou para Jonas. Se encontrar meu filho, diga que eu tentei. Diga que não fiquei por vontade, mas por dívida. O nome dele é Luan. Bairro Alto da Serra. Jonas assentiu, as lágrimas borrando a visão. Eu digo, eu prometo. Adenor ergueu a mão num gesto de despedida. Então, como poeira levada pelo vento, desapareceu. O ar ficou leve outra vez e os sons da estrada voltaram. O motor de um caminhão, o canto de um sabiá, a conversa distante de crianças. Beatriz enxugou os olhos sem entender bem por quê. Lara fechou o caderno com força como se selasse um ciclo. Jonas respirou fundo e tocou a placa recém-instalada. Pela primeira vez em anos, sentiu que não carregava só culpa. Carregava também um propósito. Na tarde daquele mesmo dia, foram ao alto da serra. Uma casa simples, paredes caiadas, jardim mal cuidado. Um rapaz abriu a porta, olhos azuis, rosto marcado pelo tempo, mais jovem. Você é o Luan? Perguntou Jonas, a voz embargada. Sou. Quem é o senhor? Lara respirou fundo. Viemos falar do seu pai. A conversa durou horas. Contaram-lhe da curva do projeto da placa. Não mencionaram fantasmas, apenas verdades possíveis. Que Adenor morrera ali, que o nome dele
estrada carregava uma nova chance. Luan chorou. No fim, agradeceu com um abraço. Meu pai era teimoso. Obrigado por trazer notícia dele. De volta ao quilômetro 211, o sol se punha, tingindo o asfalto de ouro. As novas sinalizações refletiam como estrelas baixas. Jonas encostou a mão no guarda-corpo e fechou os olhos. Não pediu um sinal. Não precisava. A estrada, pela primeira vez, não parecia um cárcere. Parecia travessia. Lara ligou o carro. Beatriz amarrou mais uma fita branca. As crianças soltaram risos no barranco, correndo livres. Jonas respirou fundo e pensou: hoje parei de fugir. Hoje comecei a devolver. E assim seguiu. Ainda homem da estrada, mas agora com nomes, promessas e um destino que não era apenas o passado.